Amados, queridos irmãos, eu gostaria de chamar você a atenção para observar a situação de João Batista. Olha a situação em que ele estava e que ele pensou algo e não aconteceu. João Batista estava confuso. Confuso, Veja bem, se você ler Lucas capítulo 7, versículo 18 e 20, você vai ver o seguinte, 18 não, Lucas 7, 18 e 20. Olha aí. Observe, os discípulos de João Batista contaram tudo isso a ele. Aí o João chamou dois deles. O que foi que ele contou? O que foi que eles contaram para João? Veja bem. E os enviou ao Senhor Jesus para perguntarem. Ele estava em dúvida para saber se era Jesus ou outra pessoa que havia de vir. Certo? Ele tinha essa dúvida. O Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? A pergunta que os discípulos de João fizeram a Jesus. Agora por quê? Porque João estava preso nas masmorras e pensou, se é Jesus, por que eu ainda estou nessa situação? Jesus podia muito bem fazer o que ele estava fazendo e lá liberar João. Podia? Podia. A situação de João era triste. Que situação, né, irmãos? Que situação. Aí veja bem. Então eles foram até o lugar onde Jesus estava e disseram: João Batista nos mandou perguntar o seguinte: o Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Eles não mudaram. O que João Batista pediu para eles perguntarem, eles perguntaram. Jesus disse alguma coisa? Não, Jesus continuou. Versículo 21 diz assim: naquele momento, Jesus curou muitas pessoas das suas doenças, dos seus sofrimentos, expulsou o espírito mau e também curou muitos cegos. Depois foi que ele foi responder o discípulo de João. Ora, Jesus estava fazendo a obra do Pai. Tá? E a obra do Pai era o quê? Que ele viesse desfazer as obras de Satanás. E assim ele fez. Aí ele responde. Vamos dizer que ele responde: volte. Conte para João. Conte para João. Por que Jesus fez os milagres primeiro, antes de responder aos discípulos? Exatamente para dizer lá para João o que aconteceu. Volte e conte a João o que vocês viram e ouviram. Abaixo dizer, vai lá, diz para ele que vocês viram e ouviram neste momento o que foi que aconteceu. Diga a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, os pobres recebem e os pobres recebem o evangelho. Olha o que sobrou aqui para os pobres, o evangelho. Entendeu? E felizes são as pessoas que não duvidam de mim. Feliz, diz lá para João, para ele não duvidar que sou eu mesmo.
Feliz são as pessoas que não duvidam de mim. Guarde bem esse versículo. Entendeu, irmãos? Situação, né? A vida atormentada de João Batista. Atormentado o coração de João Batista, podemos dizer assim. Olha, os milagres de Cristo eram públicos. Chegava ao conhecimento de João Batista na prisão. João, o homem do deserto, estava encarcerado na prisão, nas mamorras de Maqueróis, nas proximidades do Mar Morto. Era lá que ele estava. Diante de tantos sinais extraordinários operados por Jesus, talvez João tivesse a expectativa de ser liberado das masmorras por uma intervenção sobrenatural. Ora, Jesus tem o poder para curar, para ressuscitar, para dar vista. Ele vai me tirar daqui. Assim ele ficou pensando. Você ficaria pensando assim ou não? Vemos? Porém, em virtude das circunstâncias, não mudaram. Ele envia 2 dos seus discípulos a Jesus para saber se ele era mesmo. Se ele era mesmo o Messias ou haveria de esperar outros. Quais seriam as possíveis dúvidas de João? Porque quando você manda fazer uma pergunta, ou quando você mesmo faz uma pergunta, é porque você não sabe e às vezes você quer tirar uma dúvida. Às vezes você sabe, mas está com dúvida, então você faz uma pergunta. Às vezes por curiosidade. Às vezes por saber que pode ser um parente seu e esse parente seu não lhe estender a mão. Então, existem vários motivos para se fazer perguntas. E foi isso que o João fez. Entendemos? Aí nós temos aí, vários textos aqui, tá bom? Comentário sobre esse pequeno tema. A dúvida atormenta o coração de João. Quando ele mandou perguntar, é porque ele estava com dúvida, tá? Amém, irmãos? Tira a dúvida do seu coração. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Fique com Deus. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e seja abençoado. Em nome de Jesus. Amém, Jesus, e amém.